Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a ofensiva pró-vida nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, nós temos tido uma ofensiva contra o aborto significativa na história da América como nunca antes aconteceu. E também sobre as manifestações do dia 26 de maio, domingo que vem agora, no Brasil. Queridos, antes de a gente começar a falar sobre esse importante assunto nos Estados Unidos e esse igualmente importante assunto no Brasil, que são as manifestações do dia 26 de maio, eu quero apenas fazer um adendo àquilo que nós falamos no último programa, quando nós tratamos sobre aquelas manifestações contra o contingenciamento de gastos na educação no Brasil. Eu recebi algumas mensagens de pessoas questionando, dizendo que esse contingenciamento, mesmo sendo tão pequeno, na verdade, iria afetar algumas coisas que são essenciais, quando nós deixamos claro, mostramos até a fala do ministro da Educação, que esse contingenciamento é em cima apenas de verbas discricionárias, ou seja, verbas não obrigatórias, porque, inclusive, o Ministério da Educação não tem o poder, não tem a autoridade de cortar verbas que são consideradas obrigatórias, sem as quais nenhuma universidade pode funcionar. Além do que, esse corte nessas verbas discricionárias, não obrigatórias, é um corte pequeno, é um corte de apenas 30% em cima dessa verba e que representa no todo que as universidades recebem um corte de apenas 3,4%. Mas para que fique mais claro ainda, vamos agora apresentar as coisas que estão incluídas nas verbas discricionárias. O que é que está incluído nas verbas discricionárias exatamente? Estão incluídos nas verbas discricionárias água, luz, telefone, serviços terceirizados, no caso de limpeza e segurança, eventuais manutenções de equipamentos, eventuais projetos de reforma e expansão da universidade, bolsas de auxílio aos estudantes e bolsas de pesquisa para acadêmicos. Bem, tudo isso é o que está incluído nas verbas discricionárias. E alguém pode questionar nesse momento: ora, mas água, luz e telefone não são importantes, bem como limpeza, para o funcionamento das universidades? Sim, tudo isso é importante para o funcionamento das universidades. Mas quem disse que isso está sendo cortado? Ora, água, luz, telefone, limpeza, segurança, nada disso vai ser prejudicado com esse corte de 30%. Veja que esses gastos incluem eventuais projetos de reforma e de expansão das universidades, eventuais manutenções de equipamento, além de bolsas de pesquisa, bolsas de auxílio, que são coisas que a universidade pode ou não dar. Ela analisa os casos e vê as possibilidades de então conceder essas bolsas. Não significa dizer que não vai conceder mais nenhuma bolsa de pesquisa, bolsa de auxílio, enfim. É um contingenciamento, ou seja, é um corte provisório, é uma suspensão provisória de apenas 30% do valor total das verbas discricionárias, ou seja, não vai afetar tudo que está incluído nas verbas discricionárias, mas apenas uma pequena parte. Claro, a universidade vai ter que apertar ali o cinto, por exemplo, se quer mais dinheiro para, de repente, bolsas, auxílio, alguma coisa assim, vai ter que contingenciar aí os gastos com telefone, com algumas outras coisas. Enfim, água, luz não, porque isso aí não, com certeza não tem como fazer contingenciamento disso. Mas em outras áreas você pode fazer sim. Outro detalhe, só para ressaltar a hipocrisia daquelas manifestações, ressaltar mais ainda além daquilo que nós já falamos na edição passada, no programa passado. No ano de 2009, o governo Lula cortou 1 bilhão e 200 milhões de reais na educação. Não houve protestos no Brasil, manifestações nas ruas. No ano de 2010, o governo Lula cortou 2 bilhões e 300 milhões de reais da educação. Não houve protestos nas ruas também, manifestação nenhuma contra esses cortes. No ano de 2011, o governo Dilma cortou 3 bilhões da educação. Não houve manifestações das ruas também contra o corte de gastos na educação.
No ano de 2012, houve um corte de 1 bilhão e 900 milhões de reais na educação. E também não houve manifestações nas ruas contra esse corte. Nos anos de 2013 e 2014, havia eleição à vista, né? E não houve corte nenhum na educação. Mas no ano de 2015, curiosamente, batizado por Dilma como o ano da pátria educadora, foi o ano em que houve o maior corte na educação na história do Brasil. 10,5 bilhões, 10 bilhões e 500 milhões de reais cortados na educação. Não houve manifestação nenhuma nas ruas. No ano de 2016, ainda Dilma, um corte de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Nenhuma manifestação nas ruas. 2017, governo Temer, 4 bilhões e 300 milhões. 2018, governo Temer, 2 bilhões e 800 milhões. 2019, governo Bolsonaro, o corte no ano vai ser de 2 bilhões e 200 milhões. E é algo provisório, ou seja, algo que não vai ser mantido daqui para frente. É só durante esse período curto até as contas do governo serem ajustadas com as reformas que estão sendo feitas. O corte desse ano do governo Bolsonaro é o segundo menor corte na educação, e é um contingenciamento, algo provisório, dos últimos 10 anos, o segundo menor. E estão fazendo essa manifestação toda, ou fizeram na semana passada, né? Enquanto nós tivemos cortes muito maiores do que o que Bolsonaro fez. Dilma, por exemplo, num ano só cortou 10 bilhões e 500 milhões. E faltou aí verba para muita coisa nas universidades. Teve depois, no ano seguinte, mais de 4 bilhões de corte. Nos anos depois, a mesma coisa no governo Temer. E ninguém saiu às ruas, ninguém fez manifestação. Agora, fizeram no governo Bolsonaro com um corte que foi pequeno, que representa simplesmente o segundo menor corte na educação, um contingenciamento, corte provisório, nos últimos 10 anos. Por que isso? Só porque agora a esquerda não é mais situação. A esquerda é oposição. Por isso as manifestações. Ou seja, não foi pela educação aqueles protestos. Foi por questões políticas, politiqueiras, nada mais. Mas vamos falar agora de dois assuntos prementes nos últimos dias nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, nas últimas semanas, tem havido a maior ofensiva pró-vida, ou seja, contra o aborto, da história dos Estados Unidos, pelo menos desde a liberação do aborto no país em 1973 pela Suprema Corte no caso Roe versus Wade. O que é que está acontecendo? Nas últimas semanas, o estado do Alabama simplesmente proibiu o aborto desde a concepção. Não apenas isso, o estado da Geórgia também proibiu o aborto no seu território a partir da detectação de batimentos cardíacos na criança no ventre. E nós temos também outros estados seguindo essa mesma ideia, como Ohio, como Mississippi, como Kentucky. Nós temos também o caso do Missouri, que proibiu o aborto a partir da 8ª semana. A partir da 8ª semana em diante é proibido o aborto agora lá no Missouri. E movimentações semelhantes, no sentido de restringir o aborto, têm sido feitas em outros estados dos Estados Unidos, ou seja, nós estamos vivendo o momento de maior combate ao aborto nos Estados Unidos desde a liberação do aborto naquele país em 1973. Isso é algo muito positivo. Aliás, eu gostaria de abrir um parênteses aqui sobre esse assunto para falar de algo que está intimamente relacionado a ele. Nós estamos tendo no mundo uma onda conservadora. Nos últimos 4, 5 anos, uma onda conservadora tem crescido, tem se avolumado no mundo. Se não, vejamos, em 2016, no início do ano, nós tivemos a aprovação do Brexit na Inglaterra. Vocês se lembram disso. O Brexit era combatido por toda a mídia na Inglaterra. O Brexit, inclusive, aparecia nas pesquisas como derrotado,
Mas quando houve a votação, o Brexit venceu. No mesmo ano de 2016, se não me engano, lá por outubro, nós tivemos na Colômbia aquele plebiscito para se decidir se haveria de transformar as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em partido político ou não. Se daria um perdão às Farc e tornaria as Farc um partido político, daria às Farc esse direito de se tornar partido político. Pois, quando veio a votação, apesar de a mídia ser esmagadoramente favorável, até o presidente da época era favorável, apesar das pesquisas mostrarem que o plebiscito daria vitória às Farc, qual foi o resultado? As Farc saíram derrotadas daquele plebiscito. E, na eleição seguinte, foi eleito um presidente conservador que se chocava justamente com o posicionamento daquele presidente daquela época, que, apesar de ter sido eleito com o apoio do Álvaro Uribe, que era conservador, ele, depois que assumiu o poder, tomou caminhos que divergiam de Uribe, do movimento conservador na Colômbia, e por isso ele foi muito criticado, inclusive pelo próprio Uribe, e não conseguiu se reeleger. Teve a derrota no plebiscito e ainda não conseguiu se reeleger. Bem, nós tivemos então naquele ano ainda a eleição nos Estados Unidos, quando toda a mídia era contra Trump, e também quando todas as pesquisas apontavam o quê? Derrota de Trump e vitória de Hillary Clinton. O que foi que aconteceu? Trump ganhou. Tivemos então a eleição do Brasil, a eleição de 2018, quando toda a mídia era contra o candidato conservador Jair Bolsonaro e quando as pesquisas apontavam derrota de Bolsonaro. E o que foi que aconteceu? Bolsonaro foi eleito. E como se não bastasse isso, nós temos agora a Austrália. O primeiro-ministro conservador, o Scott Morrison, foi reeleito lá quando todas as pesquisas eram contra a sua eleição, diziam que ele não iria se reeleger, e quando toda a mídia era contra a sua reeleição, e ele foi eleito. Agora, paremos para meditar um pouco nesses últimos acontecimentos nesses anos. Há um padrão aqui, porque todas as pesquisas davam derrota e houve vitória. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda a mídia era contra e mesmo assim houve vitória daqueles a quem a mídia atacava. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, toda a pressão da mídia e tudo aquilo que as pesquisas apontavam iam contra um segmento da sociedade, o segmento conservador, que acabou sendo vitorioso apesar das pesquisas apontarem o contrário e apesar da pressão negativa da mídia. Isso não só num país, isso poderia ter acontecido só num país, mas veja, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Colômbia, aconteceu no Brasil, aconteceu na Austrália. Um padrão. Isso fala alguma coisa para você? Significa que há uma onda conservadora no mundo, no Ocidente, e o sistema, o establishment, que compreende a mídia, né, boa parte da classe política, faz de tudo para que essa onda conservadora não vença, mas ela está vencendo, como venceu na Hungria, venceu na Polônia também, venceu na Itália recentemente. Enfim, nós temos visto uma onda conservadora neste mundo. Isso significa dizer que o mundo agora vai mudar? Não, não necessariamente. Isso não significa dizer que agora tudo no mundo vai mudar, né? Mas durante a história a gente percebe isso, há avanços e retrocessos. Muitas vezes parece que as coisas estão degringolando para o pior, daqui a pouco você tem uma marcha ré, um retrocesso naquilo ali, daqui a pouco as coisas avançam de novo num sentido, depois você tem um retrocesso e assim caminha a história da humanidade nos últimos séculos. E a gente sabe que quando chegar ao final dos tempos, a Bíblia diz que aquilo que hoje retém o progresso da iniquidade vai ser retirado, e quando isso que retém esse progresso for retirado, então o carro vai estar desgovernado, vai se soltar o freio de mão, vai se empurrar e vai descer ladeira abaixo. Mas enquanto isso não acontece, né, vai ter avanços, vai ter retrocessos, e assim caminha a história da humanidade. Assim caminha a história da humanidade.
ok? Sobre a eleição na Austrália, aliás, eu gostaria de só mostrar um pequeno vídeo que faz um apanhado rápido da decepção da mídia progressista lá na Austrália com a derrota dos trabalhistas e a vitória do primeiro-ministro conservador Scott Morrison. E você vai ver, inclusive, depoimentos também de jornalistas que ressaltaram essa vitória conservadora que mostra essa dissonância entre a maioria do povo e a mídia, o establishment. This was the climate change cult election, and the climate change cult lost. This was the socialism versus capitalism election, and socialism lost. This was the identity politics versus traditional values election, and identity politics lost. This was the political correctness versus common sense election, and political correctness lost. This was the lovies versus the tradies and small business people election, and the lovies lost. Take note, you miserable toadies in the business world who sneer at people because of their religious beliefs, their love of Australia, their traditional family and conservative values. You pander to the left, you pander to online left-wing activism, and you lose. You lose market share. You lose profit. You lose customers, you lose votes. There will not be a change of government. There will not be $387 billion of extra taxes. There will not be an unknown number of jobs lost, extra billions of taxes spent, and even higher power prices thanks to a reckless and futile climate gesture. And people like me won't be thrown into jail for pointing out the lunacy of the Greens. And you know who deserves the credit here, don't you? We'll go through a few of them, including ScoMo, of course, in just a moment. But the real victors here are you. Mainstream Australians have once again proven that they are much smarter than the pundits and the so-called elites who make up the political media class. While the ABC and the Canberra Press Gallery swallowed and echoed all sorts of nonsense, such as tax increases not hurting anyone, or that all people who negatively gear houses are rich, or that climate action by Australia will stop droughts, floods and bushfires while also lowering our power bills. This nonsense was accepted by much of the media who were cheering for Labor, but it didn't fool mainstream voters. You saw through, as you tend to do. Scott Morrison's campaign was pretty much flawless, and his acceptance speech last night was pitch perfect. I was happy enough to be there. And it went right down to the way he returned serve on Labor's thinly disguised attacks about his faith during the campaign. ScoMo doubled down by talking about miracles. I have always believed in miracles. I'm standing with the three biggest miracles in my life here tonight. And tonight we've been delivered another one. It's a terrible result for Labor, probably because the polls were predicting a Labor win. It's a bit of a spectacular failure of opinion polling. Should anyone trust an opinion poll ever again? This is a shambles when it comes to the opinion polling. This has been the greatest information fail in many, many years. Perhaps too many in the love media are out of touch with mainstream concerns. Perhaps they tell us what they hope will happen rather than what's actually going on. Perhaps they're the ones whose bias turns their analysis into preaching. The left spends so much time mocking, abusing and sidelining anyone with a right-of-centre point of view, they don't stop to consider how this might quell right-of-centre voices in public debate and even in opinion poll gathering. The so-called shy Tory syndrome factor was indeed at play. People don't like to say they're voting Conservative, even to a pollster. So they save it for that most ingenious of Australian inventions, the secret ballot. But this isn't new. Bem, queridos, agora vamos falar das manifestações do dia 26 de maio, domingo agora, que vem aqui no Brasil. Houve no início
um ataque a essas manifestações. Essas manifestações, elas têm pouco mais de uma semana que foram anunciadas e nós tivemos, inclusive, gente que parecia que está apoiando o Bolsonaro se levantando contra essas manifestações. Mas se você perceber, existe um padrão também nesse caso. Essas pessoas que estão se levantando contra e que até pouco tempo estavam apoiando o Bolsonaro são pessoas que não são apoiadores de primeira hora dele. São pessoas que, devido ao contexto do segundo turno da eleição passada, passaram a apoiá-lo. Vamos lembrar isso? Por exemplo, o Movimento Brasil Livre, o MBL, foi contra Bolsonaro o tempo todo. Durante todo o primeiro turno, foi contra ele. Queria, inclusive, a candidatura do Flávio Rocha, que desistiu. Depois apoiaram o Amoedo, enfim. Foram absolutamente contra Bolsonaro. Agora, depois do primeiro turno, quando você tinha Bolsonaro de um lado e Haddad do outro, eles apoiaram Bolsonaro. E você tem outros também que fizeram o mesmo caminho e que estão hoje nesse grupo das pessoas que se levantaram contra essa manifestação. A outra coisa também é que mentiram feio, de forma deslavada sobre essas manifestações. Disseram que essas manifestações eram autoritárias e queriam o fechamento do Congresso e do STF. Meu Deus do céu, é só você ir às fontes. Todos os organizadores desse evento, né, eu digo eventos porque na verdade são mais de 170 cidades do Brasil que vão estar participando dessas manifestações. Logo nós temos vários eventos espalhados pelo país no dia 26 de maio. Alguns desses eventos, algumas dessas manifestações vão ser na parte da manhã, outras vão ser na parte da tarde. A maior deve ser na Avenida Paulista no domingo à tarde. Pois bem, todos que estão à frente dessas manifestações disseram de cara o motivo da manifestação. A pauta é a aprovação da reforma da Previdência do ministro da Economia, Paulo Guedes, a aprovação do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, a CPI da Lava Toga e a aprovação da medida provisória 870, reforma administrativa, que, aliás, foi votada ontem, quarta-feira, na Câmara. Eles votaram até tarde da noite e aprovaram a essência do texto, né? E só pisaram na bola, né? Dentro do que a população queria, em relação ao COAF, tirando o COAF de Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, e deixando o Ministério da Economia, o Ministério do Paulo Guedes. Paulo Guedes, que já disse que não se importa com essa mudança feita pelo governo Bolsonaro. O COAF é aquele órgão que ele tem acesso a toda a movimentação financeira do Brasil e aí se torna um instrumento poderoso para investigações, porque você vê movimentações estranhas e aí pode fazer investigação para saber o que é que está acontecendo, né? E foi uma votação apertada ali, por poucos votos o governo perdeu, mas isso pode ser revertido ainda, e isso ainda vai para o Senado. Então, o fato de ter havido essa aprovação agora, de ontem da reforma administrativa, mas com essa perda nesse ponto do COAF, não significa dizer que é um ponto da pauta das manifestações que esvazia as manifestações porque agora a coisa já foi decidida. Não, a coisa ainda vai para o Senado, ainda pode ser derrubado isso no Senado, levando-se em conta, inclusive, que a vitória daqueles que eram contra o COAF permanecendo no Ministério da Justiça foi apertada, apertadíssima, ok? Outra coisa, ainda que o governo perca, o Paulo Guedes já disse que ele vai manter aqueles que foram nomeados por Moro no COAF, lá no COAF, mesmo o COAF estando agora sob o Ministério da Economia. Mas, independente disso, o melhor seria que continuasse sob o Sérgio Moro, sob o Ministério da Justiça, para ajudar nas investigações, no combate ao crime, no sufocamento do crime organizado no país. Inclusive, nós temos visto nesses últimos dias dados maravilhosos sobre a segurança no Brasil, porque foi divulgado recentemente que no primeiro trimestre deste ano houve uma queda de 34% no número de homicídios no país. 34% no primeiro trimestre, enquanto há mais de 15 anos esse número de homicídios só tem subido, e agora houve uma queda significativa de 34%. Nós temos também como um dado muito positivo o fato de que aqui no Rio de Janeiro
caiu o número de policiais sendo assassinados, sendo mortos. Você se lembra que no Rio de Janeiro, no último ano, nos últimos meses, tem se matado bastante policiais, mas agora nós tivemos, nesse primeiro trimestre do ano, uma queda de mais de 60% no número de policiais mortos, quando esse número só crescia e de repente caiu. Agora o que se fala é que tem aumentado o número de bandidos sendo mortos, né? Bandidos sendo mortos. Bem, seja como for, fato é que nós estamos vendo algumas coisas positivas acontecendo na área de segurança. Tem tido mais apreensões também de drogas, operações que têm prendido bandidos em toda parte do país, de vez em quando saem nos noticiários. Nesses últimos meses nós temos visto isso. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. E o COAF ficar sob o Ministério da Justiça vai ajudar nessas investigações para sufocar, para deter o crime organizado em nosso país. Encerrando esse assunto das manifestações, só mais duas coisas. Em primeiro lugar, a mentira de que o evento ou as manifestações no país, no dia 26 de maio, seriam pelo fechamento do Congresso e do STF. Uma mentira que ficou sendo repetida mesmo depois de a pauta das manifestações ter sido ostensivamente divulgada, continuaram insistindo na mentira. E grupos que continuaram insistindo nessa mentira perderam centenas de milhares de seguidores nos últimos dias, como, por exemplo, o MBL, o Movimento Brasil Livre, nas suas redes sociais, especialmente no YouTube, depois de um vídeo, uma live que eles fizeram no sábado à noite sobre esse assunto. O que foi que aconteceu? Nos dias seguintes, eles perderam centenas de milhares de seguidores, queda, justamente por causa desse posicionamento, insistindo numa mentira e chamando de fascista quem for para a manifestação. A segunda coisa sobre esse assunto, e a última coisa que a gente vai falar, agora antes de terminar o programa, é que não se pode fazer manifestação popular apoiando alguma pauta do governo. Que história é essa? Você pode fazer só manifestação em oposição ao governo, à pauta do governo? Você não pode fazer manifestação popular apoiando alguma pauta do governo? É isso? E se critica a manifestação popular antes dela acontecer? E essa coisa, repito, de ficar mentindo sobre a pauta da manifestação. Os organizadores têm falado o tempo todo. O Movimento Brasil Conservador, o Avança Brasil, os youtubers também e outros nomes das redes sociais que têm milhões de seguidores e que estão à frente dessa manifestação. Dezenas deles que estão apoiando essas movimentações e nenhum deles falou de fechamento do Congresso, fechamento do STF. Você entra nos sites desse tipo de evento e você não encontra nada na pauta falando de fechamento do Congresso, fechamento do STF. Quer dizer, é absurdo o que está sendo feito. Isso só mostra o quê? Preocupação das pessoas com essas manifestações. Preocupação, mais especificamente, da mídia, a maioria esmagadora da mídia tradicional, que a gente sabe que sempre foi contra Bolsonaro, da oposição, do pessoal do Centrão, né? Enfim, esse pessoal não quer que haja essa manifestação, né? Porque vai mostrar o apoio que o presidente Bolsonaro tem, que vai contra as últimas pesquisas que eles divulgaram, curiosamente, nesses últimos dias, né? Que antecede a manifestação, depois que a manifestação foi anunciada, dizendo que Bolsonaro ainda continua com popularidade, mas a popularidade dele tem caído, né? Tem caído bastante nos últimos dias, que antecedem essa manifestação. Curiosa essa pesquisa, né? Vamos ver o resultado. Não sei se essa manifestação vai ser tão grande como estão dizendo, mas pelo jeito não vai ser tão pequena como estavam alardeando antes e muito menos vai deixar de acontecer. Ela agora vai acontecer de todo jeito. Enfim, queridos, estamos chegando ao final de mais um programa e que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro semana que vem. E lembre-se, ore pelo Brasil e ore pela Venezuela também. Não deixe de orar por nossos irmãos venezuelanos e por nosso país. Um abraço.
Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.